Hoje você gosta mais do futebol que apresenta o Flamengo ou o Palmeiras na Série A? Hoje eu gosto mais do futebol que apresenta o Flamengo. Para mim é mais vistoso. Uia! Mas não significa que vá vencer o campeonato. Não tenha dúvida. Assim, eu gosto mais plasticamente, tecnicamente, dos jogadores do Flamengo. Gosto demais de ver o jogo do Flamengo do que o do Palmeiras. Mas o Palmeiras é um time muito direto. Eu acho que agora ele não pode pensar em dar oportunidade. Ele precisa pensar em ter ponto. O momento do campeonato é... E será que é por aí a avaliação? Talvez seja isso. Não, nesse momento, tudo bem, eu vou dar oportunidade mais pra frente, no estadual, quando tiver vários jogos, quando tiver as Copas, mas agora é o seguinte, deixa a oportunidade para depois me dar os pontos. Salve, nação! Saudações rubro-negra! Separei aqui para vocês 2 cortes, um do Jogo Aberto e outro da ESPN Brasil falando sobre o Mengão. O vídeo tá muito top, assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são deles, canal Jogo Aberto e também ESPN Brasil, links na descrição como créditos. Galera, saiu a nova pesquisa, né, cara? Quem tem a maior probabilidade de títulos tá na tela. Eu achei ridículo essa porcentagem aí, sendo que Palmeiras e Flamengo têm a mesma pontuação. Ridículo, né? E o Botafogo bem pertinho do Flamengo. Ridículo demais, né, cara? Ó, nada a ver essa nova porcentagem de título aí. Eu achei nada a ver. Quem fez isso daí é um fanfarrão. É isso. Olha só, Brasileirão 2023, agora chances de título, parte alta da tabela. Mudou a porcentagem da última rodada para cá. Ridículo quem calculou essa porcentagem. Ridículo. Não é? Porque o Palmeiras tem 55,5% de chances de ficar com a taça. O Flamengo tem 19,2%. O Botafogo, 18,1%. Quem vê acha que o Flamengo tem 5 pontos a menos que o Palmeiras, né, cara? Não, os dois têm a mesma pontuação. Ridículo quem calcula isso aí. O Galo, 3,7%, o Grêmio, 1,8% e o Bragantino, 1,7%. Lembrando que Flamengo e Galo se enfrentam amanhã no Maracanã e aí pode mudar de novo essa porcentagem. A matemática talvez entre em campo outra vez. Carinha de 2-2 esse jogo aí. Flamengo e Galo, jogaço, os dois times vivendo ótimos momentos. O Galo com o Felipão se reinventou nessa reta final, jogando bem, um time ofensivo, até um pouco diferente da característica do Felipão, né, de ser um time mais defensivo e tentar explorar contra-ataque. O Felipão está usando muito bem as armas que tem, a qualidade dos jogadores que tem, característica dos jogadores que ele tem em mãos. E é inegável que o Flamengo, com a chegada do Tite, mudou o ambiente, o astral, a questão em campo está funcionando muito bem. Jogadores que antes nem apareciam tanto quanto, né, o Cebolinha, por exemplo, acho que é um exemplo que pode ser dado. E o Flamengo hoje é outro time, se prepara muito bem para esse duelo decisivo diante do Atlético Mineiro. 3 pontos separam as equipes na tabela. Com 63, o Flamengo é o segundo colocado, enquanto o Galo ocupa a 4ª posição, com 60. Para essa partida, Tite tem um problema importante no meio de campo. Titular absoluto e com boas atuações, com 3 assistências. Nos últimos 4 jogos, Pulgar levou o 3º cartão amarelo contra o América Mineiro e está fora do confronto decisivo. A atividade de hoje acontece na parte da tarde. O treinador estuda 2 opções para o setor. Thiago Maia, que é o substituto imediato, ou a volta de Alan, que desde que se recuperou de lesão, ainda não entrou em campo. Quando o comandante assumiu a equipe, eram 11 pontos para o líder da competição. Distância que o Flamengo pode colocar fim nas 3 próximas rodadas que tem pela frente. Do professor Tite, a gente falava em classificar direto para a Libertadores, né? Hoje a gente briga pelo título, empatado de pontos com o Palmeiras, torcendo para que eles tropecem, óbvio, mas como eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte. Acreditamos muito que é possível sim. Vamos ali jogo a jogo. Quarta-feira a gente tem mais uma final, né? A terceira das 5 que faltavam, que a gente possa fazer outro excelente jogo e depois torcer para outros resultados. É isso aí, Cebola. Nem sabia que o Cebolinha apareceria com destaque na nossa reportagem, mas ele tem sido o diferencial do Flamengo com o Tite. Ganhou oportunidade, está correspondendo com gols, com boa movimentação
e tem um timaço e opções no banco ainda, o time da Gávea. Que coisa, né? O Flamengo chega com chances, tá aí só de olho no Palmeiras e no próprio desempenho. Dá para acrescentar a evolução do Pedro nessa gestão Tite, dá para acrescentar a qualidade de Arrascaeta também, que voltou a jogar bem. O Luiz Araújo, que também voltou a jogar futebol. Óbvio que o Cebolinha, dentre esses jogadores, é o que mais se recuperou, é o que mais se adaptou a esse estilo do Tite. Falei aqui da qualidade que o Galo tem, mas sem dúvida nenhuma, olhando para o Flamengo do Tite, né? Nessa geração Tite, nessa gestão Tite, é um time muito competitivo, voltou a ser competitivo. Hoje você gosta mais do futebol que apresenta o Flamengo ou o Palmeiras na Série A? Hoje eu gosto mais do futebol que apresenta o Flamengo. Para mim é mais vistoso. Mas não significa que vai vencer o campeonato. Não tenha dúvida. Assim. Eu gosto mais plasticamente, tecnicamente, dos jogadores do Flamengo. Gosto demais de ver o jogo do Flamengo do que o do Palmeiras. Mas o Palmeiras é um time muito direto. Um time muito rápido, muito vertical. Chega muito rápido no gol adversário. Já dá para começar a projetar o Flamengo para o ano que vem, que se está forte agora com o Tite, imagina mais entrosado, com as peças todas organizadas conforme o esquema tático dele. E provavelmente com chegada de alguns outros jogadores. Bom, já... Galera, agora vamos curtir aqui este corte da ESPN Brasil, falando do Mengão, falando de Gabigol, de Tite. Vamos lá, simbora. Você lembra dessa história, Mari? Lembra? Você estava, Marco? O Corinthians tinha perdido ali, né, pro Tolima. Lê a tela, depois a gente conta, Mari. Não, porque se a gente tá falando de provocação, foi o Gabi também, quando ele fala em Copa do Brasil, também sobre o inferno, na provocação dele ali para inflamar o Flamengo, que foi um turning point pro rubro-negro. Só que em 2023 ele tem apenas 20 gols, mas ele não marca. Quer dizer, tem 20 gols, um número bom, mas ele não marca desde o dia 20 de agosto, né? E aí tem cada vez menos minutagem, 4 assistências e a média de gols por jogo 0,35. Assim, a gente coloca o Gabigol nesse momento também, porque claro que ele foi um personagem emblemático desse confronto, né? Claro. Do mais recente Flamengo e Atlético. Ele não precisa... Eu tô super assustado com a data que ele fez o último 20 gol. de agosto, né? Eu não sei se isso aconteceu na carreira do Gabigol. Nunca. Que coisa, né? Desde o início. Ele... Nessa sequência, né? Sem marcar. Talvez na passagem pela Europa. Sim. Mas no Brasil, né, dificilmente. No Flamengo, com certeza não, né, Mar? Não. No Santos. Não. Muito estranho. Não teve isso. Porque o Tite tá com esse... A gente falou muito sobre o mérito do Tite ontem, né? De dar a confiança aos jogadores, de acessar a confiança dos jogadores. E aí você pensa num Flamengo e Atlético se encontrando num momento decisivo e o Gabigol é uma carta que a gente não... Seria uma surpresa na escalação, né? Que loucura. O Gabigol é um personagem controverso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu normalmente procuro escapar dessas coisas porque eu acho meio infantil esse negócio de você tomar partido sem tentar entender. Tipo, tem gente que não pode ouvir falar do nome do Neymar. Tem gente que não pode ouvir falar assim. Ou aquela pergunta, Beatles ou Stones? Por quê? Por que não os dois? Eu não posso gostar dos dois? Exatamente. E eu vejo o Gabigol como um senhor jogador. Já falei aqui várias vezes, quando era muito fácil bater no Gabigol, que achava que era o Gabigol que ainda fazia alguns trabalhos darem certo no Flamengo, porque ele insistia, ele treinava, ele esforçava. Era muito fácil não dar entrevista, ele ia lá e defendia o técnico que estava sendo... todo mundo batendo, né? Estava apanhando aí pela imprensa. Eu acho o Gabigol um jogador muito acima da média, mas eu confesso que eu acho muito estranho isso. E quando veio o Tite, para mim, a coisa... Assim, o Tite trabalhou com os dois. Trabalhou com o Pedro, trabalhou com o Gabigol. Ele fez uma opção que, para mim, foi uma opção muito mais tática na Copa do Mundo. O Pedro é o centroavante. Ele deu essa justificativa quando chega ao Flamengo, né? E estava muito claro. E que o Gabigol, para mim, ele não estava disputando posição com o Pedro, estava disputando posição com outros jogadores que poderiam até criar e fazer a bola chegar ao Pedro, porque foi assim que ele fez. Foi assim que ele foi campeão, inclusive, de Libertadores, né? Sendo um jogador que abria mão do seu posicionamento para jogar em outras posições. Agora, esse momento é um momento que é inquestionável. Ele precisa dar resposta. É muito estranho para mim isso. Mas ele também, não é, Mário Pereira, tem capacidade para, mesmo agora sem espaço, de repente definir o título para o Flamengo? Como sempre, ele com tem. certeza, claro. Isso, assim, não tem nem o que discutir. O momento ali pode acontecer com ele
titular, banco de reservas, entrando no último momento da partida. Agora, eu só não fico tão confortável para falar sobre essa seca de gols e analisá-la ela isoladamente, que dentro de campo ele não está marcando, porque eu não tenho tanta certeza se é uma temporada de incertezas até para o Gabriel, até para o Gabigol ali, porque ele já falou do posicionamento, aí reposicionou agora com a 10, aí falou para brigar lá na frente, então foram palavras dele, né? Então eu não sei se internamente é uma temporada também de questionamentos internos do Gabriel ali, sabe? E obviamente que isso interfere no desempenho, né? Assim, onde você se sente à vontade, se você não quer mais estar aqui, com quem que você vai brigar. E a concorrência do Flamengo, ela é grande em várias áreas do ataque e do meio também, né? E com o Tite isso aumentou, porque ele potencializou outros jogadores. Ô Mari, sabe o que é interessante? Esse desenrolar, porque é o seguinte, da mesma maneira que o Gabigol pode decidir o título para o Flamengo pode ser campeão sem o Gabigol jogando. Poxa, o Tite encontrou um time e pode ser campeão. E aí, o que vai ser do Gabigol no Flamengo? Renova o contrato ou não? Porque esse é um componente que vai entrar na discussão da renovação do contrato, que termina no final do ano que vem. Ah, não renova, tá, e aí no meio do ano ele sai de graça? E sabe o quê? O Tite não é, normalmente, aquele técnico que você pensa assim, a diretoria virou para ele e falou, dá uma queimadinha em tal jogador. Isso você pode pensar com muita gente, mas você não vai pensar que o Tite vai fazer isso. Ele não vai fazer esse papel. E você acha... Ainda mais com o Gabigol, né, gente? E eu acho até que ninguém teria coragem de chegar nele e falar. Tipo, quando a gente conversou aqui há mais tempo sobre... será que a diretoria vai permitir que o Tite dê entrevista e vai blindar? Eu falei, gente, mas como blindar um cara que foi... Sim. É o famoso, fala você lá com ele, não, fala você lá. Não, você quer falar, você vai lá e fala pra ele. É muito grande para esse tipo de coisa. Eu acho que é realmente uma decisão que ele está tomando na ordem técnica. Claro. Mas, Pedro, eu até quero te colocar nesse papo, porque assim, o Tite ele tem conseguido, então vamos supor, o Bruno Henrique estava voando, ele chega, tira o Bruno Henrique do time, consegue fazer o Cebolinha apresentar o futebol que a gente sabia que ele tinha e estava escondido em algum lugar. Agora ele volta com o Bruno Henrique também jogando pelo lado direito. O Gabigol não é debatido como uma mudança, uma surpresa na escalação, alguém que pode aparecer pelo histórico, pelo caráter decisivo. Não é nem conversado, não é nem um papo isso lá no Flamengo? Não, esse papo do Gabigol amansou, né? Esse papo do Gabigol deu uma amansada bem forte, assim. Ele entrou naquele finalzinho do Fla-Flu, aí teve aquela confusão com o Nino, muita gente considera até a expulsão dele injusta, porque ele teria sido esganado ali para o Nino e aí acabou pagando pelo currículo ter sido expulso e vive um momento de instabilidade na confiança também. Você conversa com pessoas internamente, muitos entendem isso, que ele sempre foi um jogador muito confiante, muito baseado na confiança e não está com essa confiança, às vezes até algumas imagens assim, ele observando, olhando para o horizonte, nos próprios jogos, então não é o Gabigol com aquela fúria no olhar assim. Então é um momento peculiar do Gabigol nessa passagem pelo Flamengo. Além disso, eu acho que tem que ser somado nessa equação aí a questão que o Fábio Maceredian, preparador físico, depois de uma partida, não estou recordando qual agora, mas ele atentou para o fato, ele deu até o nome técnico, mas é a inflamação dos adutores da coxa que o Gabigol estava tendo alguma dificuldade nesse sentido, eles estavam tentando recuperá-lo fisicamente. O quanto isso está impactando também ao longo da temporada no Gabigol. E medi-lo com a régua de 2023 é um tantinho quanto complicado. Entendo que o Tite fez as suas opções no seu modelo de jogo e o Gabigol não se encaixa nesse momento ali até de Bruno Henrique e Luiz Araújo e Cebolinha, enfim, trocando ali os jogadores pelo lado. E o Pedro vem muito bem, né? Se recuperou o Pedro, acabou numa fase muito boa, em 9 jogos fez 6 gols, voltou a fazer gol de bola rolando, então era uma tragédia ali o Pedro sob o comando do Sampaoli. Mas agora o Gabigol não está tendo nem esse espaço. O Pedro não vem muito bem, vamos testar o Gabigol no ataque. Então não tem nem essa possibilidade. Então acho que o Gabigol está pecando também muito por isso. Então acho que é uma soma de fatores essa questão, esse momento do Gabigol.
Essa questão da contusão também, né, Marra? O Massaredjan, ele não é uma referência à toa também aqui no Brasil, né, na preparação física. E ele usou também esse argumento para explicar o bom retorno agora do Arrascaeta, o trabalho que eles fizeram, e relacionou a um estudo que foi feito na Inglaterra mostrando um índice maior de contusões que existiu nos primeiros meses da temporada no campeonato inglês em relação a campeonatos anteriores. E é o que os ingleses estão tentando entender qual é o motivo. Sim, ele citou até... não lembrou do nome do Maddison, tudo, né, na entrevista, mas o Maddison era o principal jogador da Premier League quando ele saiu, né? E saiu machucado e hoje é jogador, já há algum tempo é jogador também de seleção. A comissão técnica que trabalha com o Tite é uma comissão muito técnica, né? Muito especial, né? Essas pessoas, dificilmente você vai perceber alguém aqui assim... Tem tudo embasamento. É isso, Mari. Obrigado. Pelo meu feeling eu pude perceber. Não, é embasamento. Isso chama mais atenção, porque assim, até pela característica do Tite, da comissão, eles têm a característica de vamos dar oportunidades, vamos dar confiança, não tem ninguém descartado. Então, a partir do momento, ou a explicação é 100% médica, ou realmente o Gabigol, cara, a avaliação dele deve estar muito abaixo, porque senão o Tite falaria assim, não, Gabigol, eu vou te dar, joga aí uns 2 jogos como titular, já que você está bem fisicamente, recupera essa confiança, vamos tentar te acessar. É que realmente, com a fase do Flamengo, ele não está conseguindo ver esse espaço para o Gabigol, entende? Porque o Tite, ele não vai ser um cara que vai falar assim, não gosto, não funciona comigo, não vou colocar. Mas é que eu acho que agora ele não pode pensar em dar oportunidade, ele precisa pensar em ter ponto. O momento do campeonato E será que é por aí a avaliação? Talvez seja isso. Não, nesse momento, tudo bem, eu vou dar oportunidade mais pra frente, no estadual, quando tiver vários jogos, quando tiver as Copas, mas agora é o seguinte... Deixa a oportunidade para depois me dar os pontos. Qual que é a margem de avaliação para você ter a resposta, né? Ele está tendo respostas com outros jogadores, então depois a gente no conversa, momento... né? Tipo até mesmo o Luiz Araújo, que foi alçado, né? Vai ao time titular, tudo, vai, joga bem, ponto. Opa, já estava treinando o Bruno Henrique do outro lado. O Bruno Henrique entra do outro lado e também joga bem. Inclusive com faixa de capitão. Mas é isso que eu acho também que dá um sinal de que, se não for algo médico também, é um sinal que o Gabigol precisa dar. Porque não é que o Tite fechou os 11 dele ali, ele vai com eles. Ele, no meio de numa reta final de campeonato, não é que ele inventou o Bruno Henrique pela direita, mas ele consegue, numa data FIFA, num período ali de treinamentos, uma mudança tática para encaixar o Bruno Henrique. Ou seja, não é que ele tá assim, eu tenho esse time, eu tenho esse time, eu tenho esse time. Tem espaço, Gabigol, mas eu acho que não... Não, e às vezes é isso. Às vezes a oportunidade ela é dada como teste nos jogos porque os times não treinam. O Tite teve 2 semanas de data FIFA, o Flamengo fez jogo atrasado também, mas ali ele fez a avaliação dele também, não foi, Pedro? Sim, fez a avaliação dele. Mas eu acho que somada a toda essa equação que eu disse, essa questão do time de ter encontrado um encaixe mínimo e de repente o Flamengo se apresentar como candidato ao título, e o Pedro está rendendo ali na frente, acho muito difícil assim você dar uma brecha, não. Agora no jogo contra o Atlético Mineiro, vamos tirar o Pedro e vamos tentar encaixar o Gabigol para ver se... Aí você traz até a opinião pública contra você. Imagina o Maracanã lotado, você tira o Pedro e coloca o Gabigol nesse momento. Não é o momento, não faria bem nem para o Tite, nem para o time e nem para o Gabigol ser colocado nesse momento. Então, é uma conjunção de fatores ali que realmente não ajuda nesse momento assim para você colocar o Gabigol. As circunstâncias da temporada levaram a isso, né? Ô Mari, sobre o Tite, a Mari contou aqui que a gente não divulga mais os números da seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. Sim. E eu fui perguntar, e o Ricardinho Spinelli é quem tem a senha, que tem todos os números, viu, Pedro? E aí eu fui perguntar para ele como é que estava o Tite na disputa. E ele fica bravo quando a gente faz qualquer tipo de pergunta. Sim. E ele falou assim, tem uma coisa curiosa, porque o Tite ele vai atingir o número mínimo de jogos para entrar na disputa na última rodada. 17, né? Não, 17 então. 17 é jogador. O jogador precisa ter metade dos jogos. Isso, é o critério para o cara poder ser candidato a disputar o título. No campeonato, para os treinadores, pelo fato de ter muita mudança, é 1/3. Então o Tite vai completar exatamente na última rodada. Aí eu perguntei para ele, mas como ele está na disputa? Aí ele não quis revelar. Aí ele terminou, nem olha para mim. Fechou a porta. Mas assim, ele seria um candidato, Marra? Com 1/3 do campeonato? Se for campeão. É um candidato. Não dá para desprezar isso. Se for campeão. E ele está fazendo campanha de campeão. É muita coisa. O que ele faz é muita coisa. Eu acho que o trabalho
assim, opinião minha, o trabalho de técnico do início ao fim, o melhor trabalho de técnico do início ao fim do campeonato, porque você precisa entender também as limitações de elenco e de como ele planejou esse elenco. Um elenco que tem média de idade de 25 anos é do Caixinha. Só que o Caixinha corre o risco de não ficar nem entre os 6. É o time que menos perdeu, mas em 2 rodadas perdeu 2. Só que assim, eu tô vendo que ele assumiu o Red Bull Bragantino em janeiro, ele montou o planejamento, ele contratou, eu acho que um trabalho técnico para a gente observar melhor foi o trabalho do Caixinha. Mas aí se no fim das contas o Flamengo for o campeão, é o Flamengo do Tite. Claro. Com certeza. Como se o Galo for, é o Galo do Filipão. Estava completamente mas eu acho que Paulinho e Hulk entram nessa, entende? Pode ser. É o Galo do Paulinho Mas e quem do Hulk. recuperou foi o Filipão também, né? Mas o Filipão estava 20 pontos atrás. Mas é a o dupla Galo que estava carregou, 20 pontos atrás. Mas estava 20 pontos atrás, muito por causa do Filipão também. Porque era o 4º colocado no Brasileiro, quando ele assumiu. Quando ele assumiu, eu estava em 4º. É que assim, a questão do Flamengo era a bagunça que tava, né? Tinha literalmente dirigente mordendo virilha de torcedor, né? Esse cenário não existia em clube nenhum, não é, Mário Pereira? Bizarro, né? Bizarro pensar que a gente já debateu isso aqui no nosso sofá. Nossa, que constrangimento. É verdade. Não é, exato. Olha que absurdo. Porque você isso. pode comparar, o Abel fez tantos pontos, o Filipão, o Caixinha montou o time e tal. Cara, olha o que o Tite encontrou no Flamengo. Sim. Exatamente. E na temporada passada, quando o Dorival chega, ele já chega nessa expectativa de salvar, né, uma temporada ali do Flamengo, que um primeiro semestre muito difícil, o Flamengo lá embaixo. O Tite, ele chega com uma proximidade do fim de tudo, tanto que o discurso é sobre planejamento. Eu aceitei assumir agora porque já é um planejamento, já estou pensando. E aí tem uma arrancada espetacular. Não, e não é nem só o discurso, né? O próprio convite era tentar convencer o Tite a adiantar o 2024 para agora. Já começa a preparar aí 2024. O próprio Flamengo já tinha e vai lá e ganha a taça. entendido que 2023... Tanto que a gente falou, ele não assume nesse ano. A gente falou assim, não é, Pedro? Não, mas ele está assumindo para o ano que vem. É só o início de um trabalho para a próxima temporada e, de repente, ele pode já, mesmo sem planejar tudo isso, conquistar um título. Pedro, obrigado, viu? Valeu. A tentativa era de fato, convencer o Tite para começar o trabalho para 2024, dar aquela peneirada, armar o time e conseguir o G4. De repente se apresenta esse título brasileiro aí, então acho que, enfim, vai ficar muito esse sobrenome aí, Flamengo de Tite, se conseguir esse título brasileiro. Um abraço. Tá aí, galera, depois deste vídeo top, vamos ver aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A 36ª rodada começa hoje. Hoje tem a briga, cara, para ver quem vai cair. Vasco e Corinthians, às 21h30 em São Januário, hein? Quem perder aí tá sujeito a cair, hein, cara? Amanhã tem Santos e Fluminense às 19 horas na Vila Belmiro. Às 19h30 no Maracanã tem Flamengo e Atlético Mineiro. Que jogaço, cara. O melhor jogo da rodada, com certeza. Amanhã tem Bahia e São Paulo às 20 horas. Lá na Arena Pantanal tem Cuiabá e Internacional. No Allianz Parque tem Palmeiras e América Mineiro às 21h30. No mesmo horário, Coritiba e Botafogo. Daí na quinta-feira tem Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Para fechar a rodada 36, galera. E a pontuação aqui, né, cara? A classificação tá do mesmo jeito, né? O Palmeiras 63, Flamengo 63, Botafogo 62, Atlético Mineiro 60, Grêmio 59 e Red Bull Bragantino 59. Tá aí os 6 primeiros colocados. E eu quero pedir para você, antes de sair do vídeo, deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações rubro-negras. Fui!